Estamos de volta e Ricardo Mota Entrevista desta semana tem como convidado o secretário do Governo da Prefeitura de Maceió, o vereador Eduardo Canuto, para quem eu deixei a indagação. É possível o encontro proposto pelo presidente do Tribunal de Justiça, Tutimés Ayran, entre o prefeito Rui Palmeira e o governador Renan Filho, lá na igreja do Pinheiro, para discutir a situação do Pinheiro? Bom, primeiro eu acho uma iniciativa do Tribunal de Justiça pertinente, né? Embora não seja atribuição, mas é sempre que uma força tenha essa passo adiante é importante. Então, né? que tenha essa oportunidade, uma força de poder pode ter essa oportunidade de pegar dois jovens que são líderes natos, isso aí admitamos, Celso e CB, mas são dois grandes times e é clássico, né? Mas eu acho que as questões são maiores do que essa divisão política. Os palanques estão desarmados. O PSDB fez o papel dele, o PMDB fez o papel dele. A eleição acabou. A eleição acabou. O Pinheiro vive um momento muito difícil, nós sabemos, mas o que mais dificulta nesse processo como um todo, Ricardo, ainda é fake news, né? A gente percebe que o Pinheiro, ele tem um problema. Precisamos descobrir quem causou esse problema, se de fato foi causado, se é uma falha geológica. Para isso é importante. Se de fato existe efetivamente o que circula, isso. Né? Aí pronto, essa é a grande dificuldade. A prefeitura ter feito o território da ciência, eu tenho um respeito imenso. Eu acho que tem que falar de ciência. Você isso. Tem um irmão que é cientista, né? Graças a Deus, hoje membro da Academia Mundial de Ciências. Pois é, nada menos do que isso. Pois é. E assim, eu tenho um respeito imenso. Quem tem que falar sobre ciência é cientista. Então, se eles ainda não se posicionarem, nós temos 52, 53 geólogos, muitos com pós-docs, são respeitados internacionalmente, são da Agência Nacional de Mineração, são da CPRM, quer dizer, são os caras que sabem, e ninguém mais do que ele. E eles ainda não têm um laudo definitivo. O que precisa ser fazer alguns paliativos, foram feitos a isenção de tributos para facilitar e dar menos prejuízo. Para a semana, a Defesa Civil está indo para lá com sede, com viaturas, com call center, com vídeo monitoramento. E eu acho que talvez nesse momento da inauguração, se é que a inauguração não tem motivo para se festejar, mas da implantação desse novo modelo, que se tenha um convite ao governador e que os dois aproveitem este momento da implantação, da chegada da Defesa Civil, e que a gente possa, porque talvez unidos nós evitássemos, como um sistema único de informação que a prefeitura já fez, evitasse essas notícias. Né? Esse é um dos principais problemas. Eu tenho conversado de forma geral com os dois lados assim, né, dessa área de comunicação, todos reclamam exatamente isso, né? Como há um choque, se não um choque de informação, mas há uma circulação de informações que não coincidem. E isso termina sendo ruim. Demais. A gente tem alguns números, Ricardo, foi nos apresentado hoje, que as redes sociais têm tido essa participação assim de informar de forma errada a sociedade, né? Às vezes os grupos de WhatsApp... aliás é bem próprio, né, de rede social, se me permite, as pessoas dizem que eu não sou contra. A finalidade dela é fantástica, mas como se usa, a energia nuclear também, nesse né? caso do Pinheiro, um grande problema. São 21 mil pessoas que merecem respeito. Claro. A gente tem uma história de vida lá. O Pinheiro é maior do que muitos municípios de Alagoas, não é? Então é uma responsabilidade enorme. Tem informações que isso aconteceu em 1932 no Trapiche. Desde 83 que nós temos essa dificuldade. Talvez ela, segundo o Thales Sampaio, que é o geólogo-chefe, há uma forte possibilidade de não ser tudo o que parece ser. Que o bairro do Pinheiro voltará a respirar, que se for, e nós rezamos que seja falha geológica, que a gente tenha a possibilidade de que as pessoas, num breve prazo, um médio prazo de tempo, a gente possa conviver novamente no Pinheiro, com muita responsabilidade, mas acho que parte da sua ideia, da sua sugestão, e pode ter certeza que do lado... Não, o desembargador Tutimés, eu conversei com ele e disse... Desculpe, da sua informação... Aqui no Ricardo Mota Entrevista, pode ter certeza que o papel do PSDB e da Prefeitura eu levarei para o Prefeitura de Palmeiras. Eu acho interessante e importante. Eu deixei essa pergunta aqui para o final, Eduardo, mas eu acho importante fazê-la. O episódio, a morte trágica do Silvânio Barbosa, como isso repercute na Câmara. Ele era uma figura que incomodava a Prefeitura, mas eu acho que é papel, né? Era um papel de oposicionista que ele assumia. Como é que isso hoje é para vocês? Como é que repercutiu dentro da Câmara e o estado de ânimo de vocês? Talvez eu seja,
exatamente a pessoa que possa falar do Silvânio, porque a maioria era amigo dele. Eu tinha uma boa convivência com ele, mas não diria péssima, mas uma convivência de disputa política muito grande, porque ele era de oposição e se autodenominava líder de oposição, eu era base do governo, de fato líder do governo. Mas o Silvânio deixou um legado, que o Silvânio ele usava o regimento, ele falava grosso, embora nós não tenhamos lá medo de ninguém, muito menos eu dele, mas ele falava de forma muito contundente, mas ele era regimentalista, ele usava o regimento, ele sabia que uma vírgula mal posta ele poderia ir para uma comissão de ética, e aí nós passamos a discutir de forma muito clara um com o outro, ele defendendo os interesses do bairro, que é legítimo, da sua comunidade, fazia bem o papel da oposição, e eu defendendo o governo aquilo que eu entendia. E aí a gente terminou no segundo mandato virando amigo, pelo respeito, pela verdade, e passamos a ter uma capacidade de diálogo, inclusive ele votando em muitas matérias do governo, sem necessariamente ser base do governo. E aí o presidente Kelma, Silvânia Barbosa, que tinha uma proximidade maior com eles, prestaram uma homenagem muito bonita. O nosso auditório hoje leva o nome dele. Então assim, ele deixou um legado. Foi uma pessoa que na campanha tentamos diminuir a sua gordura eleitoral, que ele teve 10 mil votos, ele teve 6 mil votos, foi eleito, ele, portanto, ele tinha essa gordura, ele tinha um seguidor, ele tinha um bairro que se sentia representado por ele. Representado, não é? Era representativo então, assim, da comunidade. Faz falta, fui visitá-lo, e o bom, evidente, desse momento é que a gente passou a ter um carinho e um respeito muito grande um pelo outro. Pois é. Uma pena. Uma pena. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Você não sabe o quanto eu que devo agradecer. Eu vou chamar de Zé Eduardo, porque o Zé, que eu conheci garoto jogando botão ali. Na Praça Sinimbu, Parque de Macedo. Pois é, eu mais velho, evidentemente, todo mundo está vendo. Não tanto, viu, Ricardo? Aqui na época que você tinha 17, eu tinha 12. Hoje você tem 61. E eu tenho 56, faço 57 esse ano. Tá bom. Obrigado, prazer. Eu admiro demais, agradeço Valeu. demais pela oportunidade. Um abraço à família toda. E a você também, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.